Quando a gente faz um projeto fotovoltaico, é normal o cliente sempre perguntar: cara, mas eu posso mandar para minha casa lá no outro estado? Eu posso mandar para minha residência que está aqui do lado? Eu posso mandar para o meu comércio que está lá no interiorzinho, para minha casa de praia? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as duas formas que a gente tem de fazer uma lista de rateio para esse cliente. Bom, a gente sabe que quando a gente faz um sistema fotovoltaico, muitas vezes a nossa geradora, a nossa geração do sistema, ele excede ali a quantidade do consumo. Isso é legal, né? Porque sempre fica ali aquela folga para o cliente. Só que muitas vezes o cliente pede, às vezes até demais. Então, por exemplo, a casa dele consome 500 kW, mas ele quer um sistema para 1000, porque os outros 500 ele quer mandar para uma outra residência, algum comércio, algum outro local. Antigamente, antes do dia 7 de janeiro de 2023, a gente só tinha uma única maneira de fazer essa lista de rateio, que era através da porcentagem, né? Então, aqui no canal também tem vídeo explicando como é que você vai fazer todo esse cálculo aí, de como é que você faz essa porcentagem. Então, antigamente a gente só tinha essa maneira. Então, a gente tinha que ir lá, tinha que pegar o consumo, tinha que subtrair da geradora, dividir por quanto é que uma outra iria consumir para dar a porcentagem certinha e tudo mais e tal. Então a gente tinha essa maneira. Só que ela muitas vezes não é tão perfeita, porque como ela trabalha com porcentagem, não pelo tamanho do quilowatt, né? Então, se eu tenho 1000 kW, eu quero mandar 100 kW para outro cliente. Então não tem como fazer isso. Então estava dando alguns tipos de problema, porque nem todas as unidades estavam sendo abatidas. Então com a 14.300, então a gente continua com essa maneira também de rateio, né? Que é por porcentagem, bem como a gente tem uma outra que a gente chama de lista de ordem por prioridade. Então eu vou mostrar aqui para você qual é a diferença de cada uma e quando é que é melhor você utilizar cada uma dessas opções e você apresentar lá para o seu cliente. Então vamos aqui para a tela do meu computador. A primeira coisa que você deve entender é o seguinte: vamos colocar aqui que eu tenho a minha geradora, tá? Vou botar aqui geradora. E da minha unidade, eu tenho 3 unidades consumidores. Então, eu tenho a unidade A, vamos botar aqui unidade A, unidade B e a unidade C. A minha geradora eu vou chamar ela de D, tá? Só para facilitar aqui os cálculos. Então, eu tenho ela aqui. Só o que acontece? Aqui, vamos supor, é um comércio. Então, ele tem aqui o comércio dele e ele quer mandar para a unidade consumidora dele A, ele quer mandar créditos energéticos. Só que o A, ele é o quê? Ele também é um comércio dele. É uma filial aí que ele tem, tá? Comércio. Porém, o B e o C são casas. Vou botar aqui casas. Vou botar aqui casas cidade, só para facilitar para a gente. E aqui vou botar aqui casa rural. Tá? Casa no interior que ele tem. E aí você tem que conversar com seu cliente. Tudo bem, você quer fazer a distribuição para esses 3 locais, porém eu preciso saber se você tem alguma prioridade. Do tipo, não, eu quero realmente, lá no meu outro comércio, né, que é da unidade consumidora A, eu quero realmente abater tudo que tem lá. E só que para mim, se abater na casa da cidade ou na casa rural, não vai fazer nenhuma diferença. Mas a minha prioridade realmente eu quero que abata lá no comércio. Se sobrar para bater na casa B e C, beleza, tá bacana para mim. Mas se não, você pode deixar tudo no comércio A. Então como é que a gente vai fazer? Então, das duas opções que a gente tem, que no caso seria por percentual ou por lista de prioridade, nesse caso, a sugestão é que você faça por lista de prioridade. Então, quando você for solicitar seu rateio, você vai colocar lá que vai estar assim, né, uma tabelinha. Aí vai ter o que aqui? Então, vai ter a unidade consumidora e aqui a gente vai ter a ordem de prioridade. Então, aqui a gente coloca, né, no caso, seria o A, então, seria a primeira, a B, a 2 e a C, a 3. Então, nesse caso, se sobrar daqui da geradora, vamos supor, a geradora tem 500, quer dizer, ele consome 500, tá? Só para facilitar os cálculos. Porém, ele gera 1000, então sobra 500. E aí vai por ordem de prioridade. Se esse comércio aqui ele consome, vamos supor, 500, então essas outras não vão receber 0. Né? Por quê? Porque a ordem de prioridade é aqui. Não, mas ele vai consumir só 300. Tudo bem, aí sobra 200, aí depois passa para cá, para essa casa. Se sobrar daqui, aí passa para essa outra. Nesse caso, você vai utilizar a ordem de prioridade. Porém, se o seu cliente ele chega para você e fala, tudo bem, tenho minha geradora, eu tenho meu comércio, eu tenho minha casa na cidade, tenho minha casa rural. E ele fala, cara, é o seguinte, eu quero abater em todos os 3. Eu quero que tenha essa obrigação de que
eu vá abater tanto no meu comércio, quanto eu vá abater na minha casa da cidade, quanto eu vá abater também lá na minha casa rural. É muito importante para mim que eu abata nas três. Nesse caso é interessante você utilizar por ordem de percentual, porque aí você vai fazer a divisão. Tudo bem, então vamos pegar o mesmo caso, ele consome 500 e gera 1.000, sobra 500. Então desses 500 aqui que sobrar, eu vou fazer a distribuição para os outros três. E para você saber fazer esse cálculo, tem vídeo aqui no canal explicando como é que você vai fazer cada um deles. Então, dessa maneira, você consegue explicar para o seu cliente como é que funciona cada um. E eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande, tanto por parte dos projetistas fotovoltaicos, bem como por parte dos integradores que estão lá, principalmente no campo de batalha, vendendo lá para os seus clientes, que não consegue explicar para ele dessa maneira ou de uma maneira mais simples. Sempre ali tem uma dificuldade de poder estar explicando e o cliente não sabe muito bem em qual é que ele vai escolher. E quando você explica para ele direitinho, não, percentual é dessa maneira e por prioridade é essa, e você escolhe para ele qual a melhor opção para ele, isso evita muitas dores de cabeça quando as contas de energias começarem a chegar. É bem normal, a gente instala o sistema fotovoltaico, faz o rateio do cliente, passa 2, 3, 4 meses, o cliente manda mensagem só, minha conta ainda está alta da minha outra residência, eu quero saber o que foi que aconteceu, parece que esse rateio não foi feito. Então isso é a coisa mais normal que tem de acontecer e é ruim porque dá muita dor de cabeça, tanto para o integrador quanto para o projetista fotovoltaico. Tá? Então hoje a gente tem essas duas maneiras da gente fazer a nossa distribuição de rateio dos créditos energéticos. Se você gostou desse vídeo, já curte ele aqui e comenta também como é que você está fazendo aí a distribuição do rateio dos seus projetos fotovoltaicos. Então é isso aí e até o próximo vídeo.